Fala pessoal, eu sou Janquiel dos Santos, eu sou advogado especialista em concursos públicos e eu sempre trago aqui no canal fatos relevantes sobre o mundo jurídico dos concursos públicos. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixa um like e eu sempre deixo no primeiro link da descrição o número de acesso do WhatsApp da nossa equipe, onde você tenha sofrido eventual ilegalidade no seu concurso público. Clica ali que você vai ser atendido por um dos nossos colaboradores. Hoje eu quero trazer um tema que diz respeito sobre os PCDs. Esse é um tema muito relevante e de extrema importância e sempre está em alta. Vamos falar sobre o não reconhecimento do candidato PCD que tenha feito esse tipo de inscrição e a banca recusa, entende que ele não seja PCD. Vamos ao assunto. Os concursos públicos em si, eles sempre têm que dispor um percentual de vagas destinados aos candidatos que sejam PCDs. Esse percentual ele pode ser até 20% do número de vagas. Então é comum que o concurso público em si ele preveja 5%, 10%, 15%, 20%. Mas esse é o limite, os 10% do percentual de vagas PCD em concurso público. O candidato em si, quando ele vai fazer a inscrição e queira concorrer a essas vagas especiais, ele tem que ver o que o edital exige para a comprovação da sua deficiência. Muitas vezes o edital exige uma apresentação de um laudo médico, dependendo a deficiência do candidato, esse laudo tem que ser atualizado. Dependendo da outra deficiência, não tem necessidade de ser atualizado, né? Se o candidato ele já nasceu com essa deficiência e vai morrer com a deficiência, então o simples laudo em si ele já bastaria. E além da apresentação dessa documentação, tem uma determinada etapa do concurso que vai ser, se chama avaliação biopsicossocial. A avaliação biopsicossocial é uma etapa em que o candidato ele vai ser submetido por uma equipe multiprofissional designada pela própria banca e eles vão avaliar as condições do candidato, se ele seria um candidato que é PCD ou não seria um candidato que seja PCD. Vai ser sobre essa própria avaliação que vai sair um resultado da avaliação, né? A avaliação biopsicossocial é uma etapa do concurso público e nessa etapa aqui do concurso público vai sair se o candidato ele tenha sido reconhecido como PCD ou não. Se o candidato tenha sido reconhecido como PCD, ok, ele prossegue no concurso público concorrendo àquelas vagas destinadas aos candidatos PCDs. É muito comum o candidato que ele seja PCD, ele tem as condições de ser PCD, mas a própria banca organizadora do concurso, às vezes essa equipe multiprofissional na avaliação biopsicossocial, não entende que ele tenha a condição como PCD. Então vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto quando o candidato ele não tem a condição PCD reconhecida por parte da banca. Primeiro ponto é, quais são as doenças ou as condições em que o candidato ele pode ser considerado como PCD? Bem, tem o decreto 3298, lá vai trazer um rol taxativo de todas as condições, doenças ali em que podem ser consideradas onde o candidato seja PCD ou não, que ele possa concorrer a esse tipo de vagas especiais. Existem algumas outras diferenciações por leis esparsas, como por exemplo a questão do candidato autista, que tem uma legislação especial, né? Mas sempre vai ter uma predisposição por meio de lei definindo se aquele candidato ele seria ou não PCD. O candidato em si, que ele faz a avaliação biopsicossocial e ele tenha o não reconhecimento da condição como PCD, se ele não fizer nada, o que deve ocorrer seria com que ele fosse remanejado da sua lista de classificação como PCD para ampla concorrência. Tá? Aqui eu deixo um ponto especial porque tem muita banca que elimina o candidato do concurso público e não permite esse remanejamento. Isso aqui não pode. Isso aqui é definido que se o candidato ele não é reconhecido como PCD e o candidato diz, ok, eu não sou a PCD, isso aqui não pode. O candidato ele tem que ser remanejado da lista de PCD para ampla concorrência. A eliminação nunca pode acontecer por ele não restar apto na etapa de avaliação biopsicossocial. No entanto, o candidato que não tem a sua deficiência reconhecida na avaliação biopsicossocial e entenda que ele seja um candidato PCD e queira prosseguir naquele certame concorrendo a essas vagas especiais, ele tem as vias legais para se socorrer quanto a isso aí. Primeiro ponto, apresentar o recurso administrativo. Isso aqui varia muito quais que são os argumentos que ele vai apresentar, né? Porque tudo vai variar de acordo com a deficiência apresentada.
mas de qualquer forma ele tem que apresentar um recurso administrativo. No recurso em si, é de extrema relevância anexar laudos médicos, atestados, enfim, tudo quanto é tipo de condição que ateste a sua deficiência. Quanto ao resultado do recurso administrativo, lembrando sempre que o recurso ele é analisado por uma própria comissão julgadora de recursos designada pela banca. Então eles podem prover ou improver o seu recurso que você tem apresentado. Se você tiver provimento nesse recurso, você retorna a lista dos candidatos de PCDs e prossegue o concurso nessa lista. Mas o eventual indeferimento do recurso administrativo, é como eu falei, ou a banca ela tem que te colocar na lista da ampla concorrência, não pode ter eliminado o concurso jamais, ou então o candidato ele pode rebater ainda para tentar comprovar a sua condição de PCD por meio da via judicial. Eu, como advogado, o que eu sempre oriento para quando as pessoas me procuram sobre esse respeito? Então, o interessante é procurar um advogado que seja especialista em concursos públicos, tem que ingressar com a ação direto ao juízo competente e dependendo qual que seria a sua condição que você se encaixa como PCD, além de toda a documentação médica para comprovar isso aqui, muitas vezes é interessante fazer uma perícia médica, tá? Uma perícia médica dentro da ação judicial, onde por meio dessa perícia vai ser um perito que não vai ter vínculo nenhum com o candidato, não vai ter vínculo nenhum com a banca, vai ser de uma forma totalmente imparcial. Ele vai elaborar um laudo dizendo se a sua condição ela se enquadra como PCD dentro da legislação aplicável e dentro daquele cargo que você esteja concorrendo. Muitas vezes, essa perícia médica é um ponto crucial para o candidato fazer a comprovação de que ele seja um candidato PCD, tá? Mas varia de caso para caso. Algumas situações a gente consegue fazer essa demonstração que seja PCD por meio dos atestados médicos, mas algumas outras situações o candidato tem que fazer essa perícia, tem que submeter essa perícia médica judicial para nós termos um laudo paralelo, um laudo robusto, eliminado por um terceiro que não tenha vínculo com banca, não tenha vínculo com o candidato e que vai servir de análise para o juiz analisar o seu caso, para ele proferir uma eventual sentença. Se o teu laudo ele garantir que você seja um candidato PCD, muito bom, a chance de êxito na sua ação judicial vai ser altíssima. Mas também tem a situação de que se o teu laudo médico feito na perícia judicial ele não entenda que você seja um candidato PCD, então aí as chances de êxito na ação elas já caem e muito, tá? Então essa aqui é uma situação onde o candidato que ele é um candidato que entenda que seja PCD, ele é eliminado do concurso público pelo não reconhecimento. E aqui eu passei então quais são as vias que ele deve se socorrer quando ele não tem esse reconhecimento, mas ele quer pleitear e ele quer prosseguir naquele certame para concorrer àquelas vagas destinadas aos candidatos PCD. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Quem gostou do conteúdo, já se inscreva no canal, já deixa um like, compartilha, curte. E no primeiro link da descrição tem um link de acesso que você clicando ali vai conversar com um dos nossos colaboradores. Se você está passando por alguma situação que tenha sido eliminado no seu concurso público pelo não reconhecimento da sua condição como PCD, clica aqui que você vai conversar com alguém da nossa equipe. Eu vou ficando por aqui e até mais!